Boa noite, bem-vindos a mais uma live do meu projeto Mulheres Além de Agosto. E agora, em outubro, nós temos o combate e a prevenção ao câncer de mama. E por isso, eu hoje vou fazer uma live com duas pessoas muito queridas, muito importantes aqui em Jundiaí e que poderão nos ensinar muito, nos informar muito sobre o câncer de mama. Uma delas é a doutora Érica Pimenta de Pádua, que é apoiadora técnica do município de Jundiaí. É uma médica ginecologista e obstetra que trabalha aqui em Jundiaí. E teremos também aqui a Mônica Gropello, a superintendente da TV Tech, mas hoje ela estará aqui como uma mulher guerreira, batalhadora, dando testemunho sobre o enfrentamento do câncer de mama. Enquanto a gente conversa, eu vou chamar todas as duas, todas não, as duas participantes e vou conversando com vocês. Aqui em Jundiaí, a gente conta, e quem vai contar muito melhor é a doutora Érica, a gente conta com um grande serviço de prevenção, com oferecimento de mamografia, né? E demais, e se detectar teremos médicos e uma equipe multifuncional se detectar alguma coisa e tratamento. Tudo isso, doutora Érica. Agora eu vou convidar a Mônica, tá? E tudo isso, eu acho, por incrível que pareça, Jundiaí é tão bem assistido que... Oi, Mônica, tudo bem? Tudo bem, Thelma? Um prazer, boa noite. Tudo Seja ótimo. bem-vinda. Eu estou fazendo aqui uma preleção, assim, um tipo que Eu a vi. gente vai esquentar um pouquinho enquanto o pessoal entra, enquanto todo mundo vai acessando. Eu já chamei a doutora Érica e eu estava falando um pouco desse projeto Mulheres Além de Agosto, que eu estou fazendo desde julho. E agora, Outubro Rosa, né, teria que falar sobre câncer de mama. E nada melhor do que a doutora Érica aqui no município de Jundiaí. E você, como uma pessoa que passou, uma guerreira que pode dar seu testemunho, né? Um Então, eu prazer. estava falando também, e claro, a doutora Érica vai falar muito melhor, com muito mais propriedade, e não só de diagnóstico, tratamento, mas do que Jundiaí, né? Tem, porque nós temos a prevenção das mamografias, que seria a primária, que é ofertada, eu estava vendo aqui, só esse ano foram ofertadas mais de 1.314 mamografias aqui. Se é detectado, daí vai para o ambulatório da mulher. E no ambulatório da mulher, aí há uma equipe multidisciplinar junto com o oncologista e junto com o Hospital São Vicente, né? Então, o que eu ia falar quando você entrou é que entre detectar e começar o tratamento, Jundiaí está à frente do SUS, é 15 dias. Sendo que no SUS, apesar de ser um bom trabalho também, é muito mais demorado. Então, Jundiaí está está muito bem servido, porque o quanto antes, depois que você detectou, e fazer o estadiamento, o programa de tratamento, melhor ainda, né? Agora eu vou tentar ver se a doutora Érica vai conseguir entrar. Saber que se for por notebook não consegue, né? Só consegue entrar por celular. Acho que agora ela vai.
Oi, doutora Érica, Olá, tudo bem? tá me ouvindo Tudo bem? jóia? Boa noite. Boa Tô noite, sim. seja bem-vinda. E eu estava conversando Obrigada. antes, enquanto todo mundo entra, e enquanto a gente. E enquanto isso, eu estava falando um pouco só do que eu sei sobre os tratamentos que Jundiaí oferece e prevenção. Eu sei que a doutora vai falar muito melhor do que isso, do que eu, porque tem propriedade nisso, né? Então, eu gostaria primeiro de falar, de apresentar vocês oficialmente, agora que as duas já estão aqui. Então, a doutora Érica, médica, ginecologista obstetra, é apoiadora técnica de saúde da Prefeitura Municipal de Jundiaí. Tem um trabalho extenso e intenso nisso com o câncer de mama. A Mônica está aqui enquanto mulher guerreira, porque eu admiro ela profissionalmente como superintendente da TV Tech e como atuante em várias outras coisas. E aqui ela vai falar da sua vivência desde 2005, né, Mônica, que houve, acho que a primeira descoberta de câncer, dos tratamentos. Por quê? É possível tratar e se curar, mas a gente tem que ter prevenção, né, doutora? Porque se não prevenir e se não fizer isso, não só o Outubro Rosa, como todo ano, os 365 dias, porque eu estava vendo algo alarmante aqui no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde. Agora, em setembro de 2022, foi divulgado que, infelizmente, fora os tumores de pele, não melanoma, o câncer, vou pegar minha colinha para não errar número, tá, gente? Os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres brasileiras em todas as regiões, com altas taxas na região sul e sudeste. E foi estimado pelo INCA que 600 e 280 casos novos agora nós vamos ter de câncer de mama, ou seja, são 43,74 casos por 1.000 mulheres. Isso é muito grave, a gente tem que prevenir, tem que informar para todo mundo fazer autoexame, fazer mamografia, certo? Porque quando a gente vê dados e números, a gente vê que não é alarme falso, né? E nem estamos subjugando, tá? E, infelizmente, câncer tem prevenção, tem tratamento e tem cura, mas o câncer de mama é a primeira causa de morte na população feminina em todo o Brasil, exceto na região norte, que é o câncer de útero. Então, se a gente pode prevenir, a gente vai diminuir para a mortalidade. A gente não está aqui para alarmar. Eu estou falando dados reais que eu encontrei e para a gente para não acontecer nada disso, né? A gente vai discutir como prevenir, como tratar especificamente aqui em Jundiaí e como isso é possível com alguém como a Mônica que passou e supera. E eu tive tumores cistos, tumores sólidos, grau 4, por isso que eu tive que tirar. Aí, que todos os médicos brigam entre si, por que arrancaram quase todo o meu seio ou não, se era sólido, mas era por causa do grau maligno e não foi considerado, mas isso a gente pode conversar no final ou uma próxima live.
Então, depois de eu falar tanto, eu gostaria que vocês pudessem primeiro falar um pouco da trajetória de vocês, resumir, doutora, e depois a Mônica resumir um pouco a trajetória, tanto profissional, Mônica, quanto acho que a sua experiência pessoal, né, Mônica? E a doutora, que eu acho que está vendo, eu não sei se está caindo a doutora aqui. Oi, então vamos começar com você, Mônica? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô. Tá bom. Bom, vamos lá, vou deixar. Se a doutora Érica voltar no link, você me avisa, tá? E a gente Tá, fecha aqui. enquanto isso, Mônica, eu só vou convidar, vou chamá-la de novo, mas estou prestando atenção, tá bom? Tá bom. Bom, eu vou falar mesmo focado no câncer de mama, tá? Sim, Porque eu acho que é o tema aqui da live. isso. Eu tive meu primeiro diagnóstico, foi em 2005. Eu detectei por meio do autoexame, eu fiz um autoexame, eu sempre fazia meus exames rotineiramente, em maio. E naquele ano ó, de 2005, após voltar de uma corrida, enfim, fiz um toque, eu senti minha mama um pouco mais, assim, dolorida, acabei fazendo o autoexame, e aí eu senti um caroço na mama direita, e já imediatamente, era um domingo, já na segunda-feira eu já fui em busca do meu ginecologista, ele não estava, e dei sorte também de encontrar uma médica, uma gineco, que me atendeu prontamente, não me conhecia, mas ela acabou me atendendo, pediu todos os exames, valorizou absolutamente a minha queixa, a minha preocupação. Doutora Valéria Valeschino, faço questão, inclusive, de falar, porque realmente foi uma pessoa providencial naquele momento na minha vida. E ela pediu todos os exames, eu acabei fazendo ultrassom, a mamografia, e acusou um BIRADS 4, que era altamente suspeito. Então, enfim, não sei se a doutora Érica voltou para o link, eu posso Ela está chegar. voltando. Eu quero ver se, por enquanto, está carregando. Tá bom. Vamos ver se ela consegue. Tá, mas eu estou atenta. Tá, Ah, não, então, e aí, em 2005, eu fiz os exames e acabei fazendo a cirurgia, onde era um tumor só na mama direita, e quando eu saí da cirurgia, eu saí com 2 quadrantes, porque na hora da cirurgia eles detectaram, enfim, fizeram um procedimento na mama esquerda para tirar um cisto benigno. Havia um cisto benigno, mas atrás do cisto benigno havia também mais um tumor, e aí acabei saindo da cirurgia com dois perguntar, tumores. atrás do benigno? Foi, Ah, tá. tá? Hum. Então, assim, na verdade, eu tive o câncer detectado, diagnosticado mesmo, comprovado por biópsia, era na mama direita. Mas aí, na cirurgia, a característica da minha mama, uma mama densa, com muitos nódulos, muitos gânglios, né? Uma mama que ela dificulta um resultado mais apurado, né? O que pelo menos falo, a doutora Érica tem muito mais propriedade, evidentemente, para falar de uma mama densa, do quanto ela tem uma dificuldade para se chegar num diagnóstico, né? As Oi, mulheres, acho que a doutora Érica está aí. a doutora deve estar procurando um sinal melhor. É muita gente Pronto. usando a internet. Conseguiu um sinal melhor? Agora sim! Entrei e saí, mas deu certo. Uhum. Então, tá bom. Então, a Mônica, a gente está conversando primeiro com a Mônica, né? E depois a doutora vai falar com muito mais propriedade, mas ela estava me falando sobre a densa, quando a mama é densa, às vezes é difícil de detectar até na mamografia. E o curioso da Mônica é que atrás de um benigno tinha um tumor maligno, né? E Exato, poderia então. Eu, isso, pode falar, Mônica. não, então, eu entrei, né? A doutora Érica, acho que já até me escutou. E aí, doutora, é um prazer, viu? Dividir aqui a tela com você. Você sabe, né? Sou sua fã. Ó. O prazer é meu, a honra é minha, com certeza, Mônica. Então, e aí eu entrei na cirurgia para retirar né, o tumor da mama direita.
Foi feito um quadrante, decidiu-se pelo quadrante, porque era possível fazer quadrante, né? Você nunca sabe, na verdade, eles te dão uma probabilidade, mas eu tinha 50% de chance de ser mastectomia ou quadrante, né, na mama direita. Enfim, quando eu saí, eu nem tinha percebido, na verdade, eu vi dreno dos dois lados, mas eu sabia que eu ia tirar um cisto benigno da mama esquerda. Mas eu saí com dreno e tal, aí o meu médico foi ao quarto, evidentemente, e falou, olha, você teve 2 cânceres de mama, um em cada mama, e aí veio notícia de que eles fizeram a cirurgia do lado esquerdo, retiraram o cisto, fizeram a patologia na hora, acusou que era benigno, e o meu médico, pela característica da minha mama, pela característica minha, enfim, né? E eles têm esse olhar, ele me enquadrou digamos assim, numa probabilidade de ter mais um tumor. E ele, não convencido, abriu de novo a mama esquerda lá e fuçou um pouco mais e achou um tumor na mama esquerda, graças a Deus. Porque essa presença dele, essa experiência dele, fez com que detectasse mais um tumor do mesmo tamanho do outro. Eles chamam de sincrônicos, né? Bilateral sincrônico. São 2 cânceres, um diferente do outro, porém sincrônicos, ou seja, nasceram ao mesmo tempo. E aí eu fiz quadrante dos 2 lados, fiz 4 ciclos de quimioterapia, eu perdi todo o cabelo, fiz 33 sessões de radioterapia e 5 anos de hormonioterapia, porque os meus tumores, eles eram dependentes do hormônio feminino, então era esse tipo de tumor, né? E, enfim, é isso. E no ano passado, esses foram detectados do autoexame, como é importante, né? E o ano passado, no exame de rotina, em agosto, foi detectado um gânglio estranho e aumentado do lado direito da minha axila. E por conta da minha histórico, a médica radiologista foi extremamente atenta, fiz aqui em Jundiaí, e ela já pediu a biópsia imediatamente deste gânglio aumentado, da axila direita. E isso já no dia seguinte, ou fizeram a biópsia, mas aí a radiologista, ela, claro, procurou na mama e achou mais uma imagem suspeita na mama direita, muito pequena, 1,5 milímetro, mas num local que estava bastante difícil, né? Precisei ficar quase 2 horas repetindo as imagens aqui em Jundiaí, mas eles fuçaram, eles estudaram, enfim. E aí a biópsia de baixo do braço, ela deu negativa, era, na verdade, a reação da vacina. Que eu Olha tinha só, tomado a 3ª dose. E graças a Deus, né? Também tem que que agradecer, porque bom! a vacina não só Nossa Senhora, porque a gente Covid, espera que seja a reação da vacina, né? Mas ainda bem que foi. eu acho que a gente tem que agradecer, porque, na verdade, a gente tem que agradecer quando detecta, porque se detectou no início, a sua chance é enorme. E se detectou também um pouco avançado, também tem chance, né? Enorme. Então, eu acho que é o seguinte, você tem que agradecer porque detectou, né? Não importa o estágio, a sua chance vai ser com certeza maior. Tanto em qualquer estágio, detectar sempre tem um recurso. A doutora vai falar isso com muita propriedade. Hoje está muito avançada essa questão Ainda da bem. oncologia, né? Eu acho que os medicamentos, tratamentos, de 2005 para cá, eu estou vendo muita diferença já. Mas no ano passado, voltando só, a indicação para o meu caso foi mastectomia. Embora eu achasse que fosse fazer um quadrante, por conta de ser um tumor menor, ser in situ, os outros 2 foram invasivos, esse era in situ, ou seja, estava fechado ainda. Mas não dava mais para repetir o mesmo tratamento, porque eu não poderia mais fazer radioterapia. Mas, enfim, a mastectomia foi considerado o padrão ouro para mim, para a preservação da minha vida, para a minha chance de cura. Então, eu fiz a mastectomia dia 30 de setembro do ano passado. Enfim, agora eu faço hormonioterapia por mais 5 anos. Outro medicamento, outro tratamento, outro câncer,
E tudo em câncer é muito personalizado, por isso que sempre Então, pedem isso que eu ia falar, é muito personalizado. A prevenção é generalizada, mas cada um, é tudo muito, você falou bem, é personalizado porque cada caso é tratado de um jeito. A doutora pode falar muito melhor, né? Mas o que antes de passar para a doutora, o que eu falo é que você sempre teve uma vida com exercícios físicos, né, Mônica? Uma vida, eu falo assim, não é aquela que falam sedentária ou tá com o peso corporal acima, tudo. Foi uma coisa assim, então aconteceu, viu, detectou logo, tratou, fez todo o tratamento, hoje está aí, fez um outro tratamento para outra opção, né, para o outro câncer. Então eu vejo que se não fosse o seu início do autoexame, que é tão propagado da gente tocar as próprias mamas, não ia poder achar o que achar não, desculpa, detectar para daí ver o processo, né? E aí, a doutora Érica, aqui o diagnóstico e como ocorre desde o diagnóstico e tratamento aqui em Jundiaí, né? Queria já saber disso, mas antes, se quiser falar um pouco da sua trajetória para chegar até hoje na prefeitura e depois a gente começar, eu adoraria, porque eu quero saber e todo mundo que está assistindo também. Obrigada, Thelma. Eu sou de jundiaense mesmo, eu fiz faculdade aqui de medicina de Jundiaí, fiz minha residência médica aqui em ginecologia e obstetrícia também da faculdade, e desde 2006 eu sou servidora pública, né? Eu até queria dar os parabéns a todos os servidores públicos, que hoje é dia 28 de outubro, dia do servidor, né? Que são pessoas que são muito importantes para a gente conseguir, né, ir para frente com todas essas políticas e todas essas conversas que a gente vem fazendo, né? Principalmente a gente teve uma experiência super legal, né, na caminhada pela vida, onde a gente teve a união de forças, né, com uma ajuda super legal da Mônica, que eu falo que ela é uma peça-chave para juntar as pessoas e coordenar tudo isso, né? E a gente sabe que é isso que vai fazer a diferença, é isso que faz a força, né? Então, meus parabéns aos servidores. E eu estou desde 2006, então, na prefeitura. Eu trabalhei por 10 anos numa unidade básica de saúde e há 6 anos eu estou no apoio técnico da saúde da mulher. Eu fiz uma pós-graduação em infertilidade na época que eu saí da residência, mas eu não atuei nisso, e fiz uma pós-graduação em regulação em saúde, que é o que a gente trabalha, né, que dentro da prefeitura, a gente fica dentro do núcleo do departamento de regulação, né, e desde então a gente está nessa batalha, né, na verdade, desde 2001 que eu saí da faculdade, né, que o meu campo é falar com as mulheres, é estar junto das mulheres, né, e a gente vem tentando vestir essa camisa mesmo. Né, falando em câncer de mama, né, vários aspectos já foram falados da importância, né, a prevenção realmente é esse início, mas o fato de ter mama é o fato principal de poder ter câncer de mama. Então, todas as mulheres têm essa possibilidade. O estilo de vida 1% do câncer de mama, ele está nos homens, né, mas 99% são das mulheres. Né? E o fato de ter mama é o principal fator de risco. Então, todas elas podem ter câncer de mama. Né? Então, essa avaliação, esse autocuidado, a prevenção, né? A gente vem sempre buscando, o rastreio ele é importante, mas o estilo de vida é importante. E a gente vem vindo num crescente de alterações desse estilo de vida e que o câncer ele vem aumentando até por conta disso. Né? O Brasil ele é um dos de maiores incidências de câncer de mama. Né? Então, esse estilo de vida, né, com muito estresse, uma alimentação não saudável, né, o fato da mulher engravidar mais tardiamente, ou às vezes não ter filhos,
né, a menstruação iniciar muito precoce, né, porque isso tudo vem acontecendo. Então, isso por si só, que às vezes a gente não tem governabilidade da nossa, que isso também é um fator de risco, né, mas o que a gente pode fazer? Então, além do rastreio, né, que são as mamografias, que é o que a gente faz no município, ele é o nosso rastreio, né, que eu vou contar um pouquinho como que a gente faz isso dentro daqui, a gente está tendo esses hábitos saudáveis, a alimentação, né, evitar o uso de álcool, do cigarro, né, o esporte, então a gente tem que estar muito ligado. O esporte é cerca de 150 minutos por semana, então, né, eu acho que é o esporte numa intensidade que realmente faça essa diferença. Né, mas o ano passado a gente teve uma palestra, né, dos 20 minutos, que assim, sempre me chamou muito a atenção, porque a gente sempre acha que a gente não tem tempo, e às vezes a gente começa nos 20 minutos e quando a gente vai perceber, a gente consegue aumentar e colocar dentro do nosso dia a dia, né, de 20 em 20 minutos, né, até a gente chegar nessa quantidade de atividade física que é o ideal. Né? Nas mamografias, a porta de entrada, né, do SUS aqui em Jundiaí são as unidades básicas de saúde. Né? Quem faz esse acolhimento, esse atendimento, não é necessariamente consulta programada e agendada com o ginecologista. Né? Nós temos uma parcela das nossas unidades que são de estratégia de família, que são os médicos de família, e no município de Jundiaí, a gente tem protocolos de enfermagem muito bem estabelecidos com orientações da saúde da mulher. Então, no próprio acolhimento, nessa avaliação, na oportunidade, que é uma coisa que a gente busca, é a oportunidade de estar solicitando a mamografia, né, com quem seja que a paciente, que a mulher esteja passando na unidade básica. Então, o exame de rastreio, pelo Ministério da Saúde, ele é orientado entre 50 e 69 anos, a cada 2 anos. Muitos estudos são feitos porque 10 a 15% eles estão abaixo dessa faixa etária. Então, aqui dentro do município, a gente conseguiu pactuar para que essas mamografias começassem a partir dos 40 anos, para a gente poder pegar esse gap que a gente não pegaria depois dos 50 anos. Então, aqui a gente faz anualmente, né, e a partir dos 40 anos. E até qual idade? Na verdade, vai depender. Né? Hoje em dia, o envelhecimento, ele está muito sadio. Né? Então, a gente tem mulheres de 80 anos que estão fazendo esporte, que tem condições de ter esse diagnóstico e de ter um tratamento adequado. Né? Então, a gente não deixa de estar fazendo. Né? Então, a gente pode prolongar esse tempo de rastreio. Então, o rastreio ele é importante porque ele acontece sem os sintomas. Então, toda vez que a gente fala desse tipo de prevenção, que no caso é uma prevenção secundária, porque a gente já avalia a lesão, né? Não é que a gente vai evitar que o câncer aconteça se a gente fizer mamografia. Na verdade, não evita. A gente vai ter um diagnóstico mais precoce e o tamanho da cirurgia, a quantidade de tratamento que a gente vai ter que fazer, às vezes é menor. Mas a Mônica falou super bem. Na verdade, todo momento é um momento bom. O importante é o quê? A gente tirar o medo paralisante, esse medo ser fortalecedor e a gente seguir em frente e realmente ter os tratamentos adequados. E eu fiquei, acho que quando eu vi a live de você. Deixa eu falar, tem 3 pessoas que estão querendo participar. E agora eu agradeço, né? Aqui, mas vamos conversar só nós 3 e depois, se quiser deixar a pergunta aqui, eu posso fazer, tá bom, gente? Só que agora não estou vendo mais o nome das pessoas. Agradeço a vontade de falar e de ajudar, só que no momento não vai dar. Bom, voltando, doutora Érica, eu aprendi que Jundiaí, então, tá com o protocolo a partir de 40 anos, né? Para fazer a mamografia. Isso é muito bom, porque quando eu detectei, eram 2 na mama esquerda e 2 na axila esquerda, eu não tinha 50 anos ainda, certo? Eu estava com 47, estava com 46 ou 47. Então, até então, eu não tinha feito mamografia ainda, essa é a verdade. Eu tinha amigas que já tinham esse protocolo,
mas pelo ginecologista, mas por hereditariedade, porque por mãe ou parentes próximos tivessem ou fizessem. Apesar de eu ter hereditariedade, mas seria câncer de intestino, vou dizer, eu fiz o toque, vi, aí eu fui fazer. Então eu só tenho que ver que realmente é um protocolo, né? E pode ser pelo que que a doutora falou, o estilo de vida. Então, a longevidade também, mas o estresse, o corre-corre, a gente acaba comendo muita coisa processada, o mais sedentarismo. Eu estou vestindo a carapuça porque eu voltei a me mexer, que eu fiquei um bom tempo parada. E é uma prescrição médica, é para minha vida. Então eu falei, vou tratar isso na terapia, porque se é para mim e não vou fazer, que raio de preguiça é essa? Ou é autodestruição, né? Me poupe, né? Então eu tô voltando. Então, pode ser que todo esse estilo da vida da gente acabe desencadeando, não é que vai ter o porquê antes dos 50 anos, né? E por isso por isso não. Então, essa é da observação. Agora, aqui, para a gente fazer o tratamento, como é que ocorre aqui, doutora, em Jundiaí? Eu sei que a senhora já fez a prevenção secundária, detectou, mas aí, esse tratamento é disponibilizado como? O oncologista vai para a equipe multidisciplinar, tudo bem, mas tem um local onde vai poder se fazer a quimioterapia ou a rádio? Como é que funciona em Jundiaí? Depois, porque a mamografia, ela faz uma avaliação, e nem toda mamografia com alteração realmente é um diagnóstico, né? O diagnóstico, ele se dá através da biópsia, então a gente tem um resultado de anatomopatológico. Obrigada então, a mamografia... por corrigir. Imagina, não é correção. A mamografia, quando a gente... Porque eu falo muito, doutora. Quando a gente faz a mamografia, a gente tem os sinais suspeitos e que daí a gente tem um encaminhamento para o ambulatório da saúde da mulher, que é nosso ambulatório de especialidade. Lá a gente tem um mastologista que vai fazer a primeira avaliação, né, para a gente ter o diagnóstico do câncer de mama. Geralmente, a gente tem 2 tipos de biópsias em geral que a gente faz. Uma que é com uma agulhinha fina e a core biopsy, né, que ela vai dar o resultado e vai orientar qual que vai ser o nosso planejamento de tratamento. Esse planejamento, ele pode ser o início de uma químio para redução do tamanho do tumor, ele pode ser primeiro a cirurgia. Então, esse planejamento, ele vai ser colocado entre o mastologista e o oncologista clínico. A oncologia clínica de Jundiaí, ela está junto com o Hospital São Vicente. Então, a gente forma, na verdade, uma equipe importante com serviços diferentes. Então, da atenção básica, a gente tem um encaminhamento para o ambulatório da saúde da mulher. As cirurgias são realizadas no hospital universitário. E a oncologia clínica, que pode ser quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, elas são de avaliação do oncologista clínico no Hospital São Vicente. Tá. Então, resumindo, detectou, certo? Aí você tem um serviço no Hospital São Vicente, certo? De oncologia, sim. De oncologia, mas isso em conjunto com o médico mastologista. E aí se há o estadiamento e o tratamento, que pode ser a rádio, a químio, e o outro qual, doutora? É hormonioterapia. Existem alguns tumores que eles têm como se fosse uma chave fechadura, é como se ele tivesse uma fechadura para o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma hormonioterapia para não pegar para essa chavinha como se a gente tampasse essa fechadura, para a gente não conseguir encaixar mais essa chave, né? Então, que é o que a Mônica citou, que ela teve que fazer o uso da medicação por 5 anos a mais agora, e que ela já tinha feito o uso anteriormente também.
Tá, então essa é uma grande diferença, porque para gente que é leiga, às vezes fala, por exemplo, eu já faz tempo estou na menopausa, mas por causa do que eu tive, eu não pude fazer uma hormonoterapia. Posso sair um pouquinho, mas fazer uma pergunta? Cada caso é um caso, é personalizado, mas se tem hereditariedade, realmente, na menopausa, o hormônio pode desencadear um tumor, doutora? Todo uso de hormônio, ele pode aumentar um pouco o risco do câncer de mama. Então, por isso que a individualização do porquê que você está usando o hormônio é importante. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, quando a gente às vezes usa alguma reposição hormonal, a gente tem que estar tendo essa troca de conversa, porque daí é uma decisão que não cabe nem só ao médico e nem só à mulher. É uma decisão em conjunto, porque assim, quando a gente tem uma falta de qualidade de vida também, né, porque às vezes tem pessoas, mulheres que têm muitas ondas de calor, se realmente não tem uma contraindicação absoluta, né, daí vale a pena a gente conversar para ver se realmente dá para a gente estar utilizando algum tipo de hormônio para reposição. Quem tem fator de risco, né, quem já teve um câncer anterior, daí não, porque isso é um fator de risco importante, né? Quando tem alguém na família, né, próximo, principalmente parentesco de primeiro grau, que é quando o que a gente considera como esse grau, e principalmente abaixo de 50 anos. Porque a gente tem aquele hormônio que é mais ligado, né, aos hormônios, ao câncer mais ligado aos hormônios, e aquele que é mais da idade avançada, que pode ter uma alteração de célula pela própria senilidade. Então, essa célula está mais envelhecida e ela pode ter um câncer. Né? Então, a gente tem esses dois tipos. Quando o câncer familiar é abaixo de 50 anos, a gente tem um risco maior. Né? E daí essa conversa, né, de esclarecimento, porque a gente sempre fala, né, que a sabedoria, essa orientação, ela é cura. Por quê? As informações, elas são extremamente importantes. Então, essa divisão de informações, de colocar sempre numa balança os prós e os contras, né, elas que vão vai ser nossa tomada de decisão, né, de usar ou não, se tem indicação ou não tem indicação, né, então por isso que é tão individualizado. Eu tô achando super importante também, acho que você mais ainda também, Mônica, é porque anda falando, a informação que a gente está passando aqui é muito importante, porque essa dúvida que eu tenho, muitas outras pessoas também têm, porque às vezes, eu vou explicar, gerações anteriores pensam assim, que é besteira se preocupar com a reposição hormonal, que calorão vai se dar, qualidade de vida se perde, mesmo aqui. E a gente tendo informação e podendo falar com as pessoas que tiveram um outro estilo de vida, outro estilo cultural, que tem que realmente aprender agora. Posso falar sério? Hormônio não é ruim, não é aquela coisa que tem certas pessoas que eu vejo que certas mulheres que às vezes falam, nossa, você vai morrer tomando hormônio, nossa, você não tomou, então estamos aqui. Cada caso tem prós e contras e é uma decisão do médico, médica e com a pessoa, né? Agora, queria falar também, doutora, assim, o perfil, dá para a gente ver o perfil das mulheres que mais estão ocorrendo isso, o câncer de mama, ou o que pode provocar, tem uma ideia, um perfil assim, que eu sei que é sedentarismo, o peso corporal, né? Não quero dizer, não é gordofobia, não, é que eu vejo que porque pode alterar o colesterol, triglicéridos, aquilo, é a saúde. E também o tabagismo. Então, tem um perfil de tudo isso? Na verdade, quem tem esses fatores de risco, perfil, são mulheres, na verdade, entre 50 e 69 anos, elas são as mais incidentes mesmo, essa é a faixa etária de maior incidência,
né, é nacional e ele é também a faixa de incidência maior no Brasil. E realmente é a paciente que ela é mais obesa, que não pratica atividade física, que tem um estilo de vida, né, que é menos saudável. Isso é um perfil, mas isso não quer dizer que quem pratica esporte, que tem, né, um índice de massa corpóreo ótimo, que é o que eu falei no início, né? O fato de ter mama é o primeiro fator de risco. Então, a gente pegar e estigmatizar um perfil, né, de mulher como, não, este perfil é o maior para ter o câncer de mama, né? Acaba sendo uma coisa que, por quê? Porque outras mulheres podem ter e que não tenham este perfil. E é importante todas terem esse cuidado, né? Então, é desmistificar que existe um perfil, né, que todas as mulheres, elas precisam. É importante a gente desmistificar as coisas. Por quê? Porque o fato de ter mama já pode ser o principal agravante para ter o câncer de mama. Então, e já tinha falado isso no início. Muito obrigada, desmistificou até para mim. E acho que está desmistificando até para quem está assistindo. Agora, uma dúvida de leiga, tá? Que foi comprovado, e a Mônica é testemunha disso. Ela pratica muito esporte, né, Mônica? E só que em 2011, 2013, não se pensava nisso. Se pensava, olha como progrediu a medicina, como a tecnologia fez. Que poderia-se, olha só, ter metástase até se praticasse muito esporte. Isso, hoje nós estamos em 2022 e foi constatado que não. Mas, vamos ver, no começo de 2000, era uma coisa impensada. Tá? Eu não estou querendo ser mais que a doutora, não. É experiência minha, é minha vivência. Tá? E como tudo progrediu e como o esporte, atividade física, mesmo que não seja um esporte tão assim contundente, faz bem. Doutora, vamos falar isso? Porque se eu passei por isso, eu tenho 58 anos, pessoas mais velhas que eu também precisam saber disso, que acabou. Esporte é vida, esporte é saúde para tudo. Né? Um tempo atrás, né, a gente até tinha essa orientação. Uma pessoa doente, ela não... Nossa, eu tenho um diagnóstico de um câncer. Agora eu tenho que ficar em casa, tenho que fazer repouso. Eu não posso... E a gente sabe que a atividade física, ela estimula o sistema imunológico. Então, assim, pessoas que têm hábitos saudáveis, né, a recuperação ela é melhor. E o retorno ao esporte, né, a alimentação durante todo o tratamento é extremamente importante. Então, a gente pensar em saúde olhando só para a doença, a gente está fazendo uma coisa ao contrário, porque a gente tem que pensar em saúde, pensando em saúde mesmo, né? Na prática de atividade física, a alimentação, porque é aí que está a saúde. O câncer de mama é a doença. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar quais são esses hábitos que a gente pode ter, tanto para a gente prevenir, né, o câncer de mama, quanto para, se a gente tem esse diagnóstico, a gente seguir em frente, ter um melhor tratamento possível e ter esse sistema imunológico, né, ter essa força que o esporte e a alimentação ele vai dar, né, de suporte para estar fazendo todo esse acompanhamento. Uhum. Agora... E até porque é importante porque a gente tem uma equipe multiprofissional, né, que faz esse acompanhamento, né? De atividade física, agora que a gente conseguiu incluir o educador físico dentro da saúde, que foi um ganho tremendo, né? Não faz muito tempo isso. Então, só para a gente ver como o esporte ele não estava associado tanto assim à saúde como agora está, né? E a gente tem dentro do ambulatório orientações nutricionais que são muito importantes para essa recuperação. Né? Então, até nessa parte de utilizar ou não hormônio, né, numa fase de climatério, de menopausa, a atividade física e a alimentação também são extremamente importantes. Então, não é só o hormônio que, de repente, vai estar melhorando, né, aquelas condições ou aqueles sintomas. Existem outros recursos que a gente também pode estar utilizando, né, e que não é a utilização de hormônio.
Aham. E a doutora também falou da equipe multidisciplinar, e eu quero puxar também essa ideia para o meu lado, que é de psicologia, né? Então eu acho que, e eu sei que o Hospital São Vicente conta, né, com psicologia, e também a UBS também pode indicar, porque a pessoa que está passando, que detectou e vai fazer a biópsia, já passa 1000 coisas na cabeça, por mais que esteja informada, não adianta, vai levar um susto, porque sou eu, vamos lá, vamos ver, fazer a biópsia para ver se é maligno ou não. Maligno? Meu Deus, e agora? Minha vida, meu trabalho, minha família, tudo, aqui, o que eu vou fazer? Minha viagem, meu trabalho, isso e aquilo. Não dá para fugir disso. A gente é humano, mas se tiver a mão, o apoio psicológico e se precisar um apoio psiquiátrico, é o ideal. E isso faz parte também da equipe multidisciplinar no tratamento, ou é uma coisa à parte? Como é que funciona aqui em Jundiaí, doutora? Lá no Ambulatório da Saúde da Mulher, né, a gente tem uma psicóloga, a Denise, que ela trabalha há bastante tempo lá com a gente, e assim, ela dá bastante suporte, porque a gente acaba trabalhando em conjunto, né? Então a paciente ela acaba passando um período lá no ambulatório e depois ela acaba fazendo o tratamento na parte da oncologia do São Vicente, que também tem um suporte, né, da psicologia, que é extremamente importante, né? Esse olhar para a vida, né? Porque quando a gente conversa, né, da desmistificação do próprio câncer, né? Assim, o diagnóstico, né? É aquela doença que ninguém quer falar, que não cita o nome, porque ele vem, a primeira imagem que vem, o que vai acontecer comigo? Será que acabou tudo, né? E a psicologia é importante para mostrar que não, né? Que a gente tem que ir atrás, porque tem que dar o suporte, né? Então ela acaba sendo um apoio importante, né? Emocional, né? Durante o tratamento, até para estar estimulando ir para frente, né? No tratamento. Uhum. E também aí inclui a rede de apoio que a pessoa tem, tanto familiar, de parentes, de amigos, né? Porque às vezes você não sabe como até conversar com a pessoa, e tendo um apoio psicológico que acaba às vezes até envolvendo quem está perto, família ou amigo, se faz necessário para a pessoa não se sentir sozinha, e para também ela ter, como a doutora falou, ter um estímulo para fazer o tratamento, né? Porque, olha, eu passei na família algo que eu não acreditava, mas não se podia falar a palavra câncer. Gente, e para eu calar minha boca, né? Eu respeitei, mas aí o que teve? Conversar com a família, o que o câncer significa para você? É morte? Não. Vai ter tratamento, vai ter uma possível cura e vai ter cura. Então, não, porque senão acaba passando esse medo, essa tensão, essa ansiedade do esconder, do omitir, e a pessoa piora, ela vai acabar indo sozinha procurar, certo? E falar, por que não me contaram? Mas isso, infelizmente, às vezes existe hoje em dia, mas a gente, acho que nessa live é uma das coisas. Vamos desmistificar, porque quanto mais souber e puder falar com a informação, é melhor para quem está passando e para a própria família. E aí que eu falei, então eu não estou tão errada, tem tanto no ambulatório da mulher quanto no São Vicente, né? Porque a gente tem que lembrar, porque a gente é mente, é físico e tem o espiritual também. Então tudo isso junta muito. E uma coisa que eu queria falar, que independente de religião, você crer
em algo que te sustenta a tua fé, é muito melhor passar por qualquer coisa ruim na tua vida, no trabalho, na tua família, na tua labuta. E num câncer é muito melhor você se agarrar numa fé que tudo vai dar certo, porque vai juntar os médicos, psicólogos, psiquiatras, o estilo de vida, mas quando você tá sozinho no teu travesseiro, saber, eu vou sair dessa com tudo isso, mas porque eu tenho fé. Por que tudo esse preâmbulo? Por causa daquela pesquisa na Inglaterra, onde um grupo recebeu oração e orou, e o outro grupo não. E os dois estavam, não era câncer, era outra doença. Isso foi feito num hospital. E as pessoas que acreditavam, não estou falando de nenhuma religião aqui, tá, gente? Opção de religião é de cada um. Mas a energia, a fé, a esperança que a pessoa, o grupo que recebeu oração e que também orou, teve comprovadamente prognóstico de cura e até cura em relação ao grupo que não teve. Aí, não, repito, não é nenhuma religião, é a questão de ter, pode chamar de energia, de Deus, de Jeová, de cor. É uma coisa que você, para ter força, para continuar, além de todo o tratamento e todo o apoio de família e de amigos, você conseguir achar assim, acalentar o coração. Não, eu tô aqui para um propósito que é para viver, eu tenho um propósito para trabalhar, eu tenho uma missão, eu tenho isso, e isso me ajuda a ter fé. E eu tô vendo que em alguns lugares, até no INCOR, né, já tem esse lado, que eles aceitam o lado espiritual da pessoa no tratamento. Não, de forma alguma, doutora e Mônica, estou deixando, larga o tratamento e entrega na mão de Deus, não é nada disso, né? É você ter esse apoio espiritual, o apoio físico e o apoio mental. E uma outra coisa, além disso, essas terapias alternativas, elas ajudam, doutora, ou não? Como, por exemplo, a aromaterapia, os óleos essenciais. Eu não sei, porque isso eu desconheço. Eu só pude falar da questão da oração, independente da coisa, porque é científico, foi feito com 560 pessoas e dividiram essas. Realmente, mas eu desconheço se isso é, por exemplo, a terapia alternativa, além de tudo, nada médico, adianta ou é uma coisa, é a opção de cada um, doutora? Eu não quero deixar saia justa. Imagina, quando a gente fala de práticas integrativas, por exemplo, auriculoterapia, acupuntura, né, aromaterapia, eu acho que assim, o que é importante? Você saber que essas não são coisas que você pode estar fazendo com qualquer pessoa, porque eles têm uma seriedade, né? Tem pessoas que estudam para isso. Então, práticas que a gente faça, que podem estar incluindo ou auxiliando, com certeza elas são bem-vindas, mas é importante saber que o fato, quando a gente fala de aromaterapia, por exemplo, de fitoterápico, não é só tentar fazer um chá, você tem que saber o jeito certo para estar fazendo esse chá. Então, assim, as plantas, elas ajudam, né?
tanto na parte de óleos essenciais quanto de chás, mas a gente tem que saber o modo correto para estar fazendo elas, para realmente ela ter o sucesso. Você, assim, você teve uma pontuação excelente, tudo que for a mais, porque o que a gente não pode esquecer é que existe o tratamento científico, é o que a gente precisa estar fazendo, que é o de conhecimento, né? Que a gente sabe que esse é o tratamento base para a gente poder estar tendo uma cura, né? Agora, os alternativos, eles vão estar somando desde que sejam bem orientados e façam realmente isso. Mas tem que ser bem orientados, né? Não é porque, assim, porque a gente tem um costume, às vezes, assim, eu vou então na farmácia, eu compro esse remedinho desse jeito, porque é um fitoterápico, não é remédio, mas ele tem um efeito no nosso organismo, né? Alguma vez vai ser positivo, mas se a gente usa de um modo incorreto, ele pode ser negativo. Então, ele é importante, mas a gente tem que ter uma prática correta, né, desses métodos também. Muito bem colocado, viu, doutora? Porque realmente, porque a gente não pode acreditar em receitinha de WhatsApp, né, do Zap. A gente tem que fazer todo o tratamento, tem que procurar um profissional idôneo, um profissional sério, e como é integrativa, é o que é da aprender. Práticas integrativas. São as integrativas. Agora eu vou ficar chique, vou falar práticas integrativas, porque eu não sabia como denominar corretamente. Agora, Mônica, você está aí só ouvindo tudo, eu acho que está passando muita coisa na tua cabeça. Eu não sei se você pode colocar mais alguma coisa, porque a gente está falando de muita coisa que você passou, né? E muita coisa, eu não sei se você chegou a fazer alguma prática interativa além do tratamento ou não. Como é que você passou por isso? Porque você falou resumidamente, mas eu também quero mostrar que eu sei o quanto deve ter doído no teu coração e na tua vida e você conseguiu. Não é uma coisa assim, foi isso, pronto, tô aqui. Então, tá. Não, na verdade, estava aqui prestando atenção, né? Doutora Érica deu, né, um banho de conhecimento aqui. Ela já é mastologista, oncologista, assim, pela experiência e pela vivência, porque realmente tudo que ela falou é o correto, o cuidado dela, o rigor, né? Estou vendo a doutora Juliana Francisco aqui, que entrou, eu acredito que ela é gineco também, né? Masto. Ela sim. Agora eu né? fiquei até envergonhada com a Ju aí. Porque eu fiz uma dupla com ela na faculdade de medicina essa semana e eu gostei bastante da postura dela também, da abordagem dela, do acolhimento, inclusive comigo, né? Porque foi uma exposição, a minha primeira exposição da foto minha de mastectomia, e ela teve um olhar muito carinhoso, então bastante ponderada, gostei bastante, como a doutora Érica aqui, que, né, já está craque em tudo. Claro, ela coordena um setor importante. Na verdade, né, o Thelma, tudo que vocês falaram aqui, eu sou uma pessoa que desde os 11 anos de idade pratico esporte, pratico porque continuo. Não faço, né, ingestão de álcool, assim, evidentemente que você tem uma festa, uma comemoração muito importante, 2 dedinhos de uma taça, mas assim, muito raramente. Então, é mais para brindar mesmo, enfim, essa coisa toda. Sou uma pessoa que tem um cuidado, sempre tive regrado com a minha alimentação, com a minha saúde, e isso eu tive 3 tumores de mama, né? Como a doutora Érica falou, a reposição hormonal, ela nunca foi indicada para mim. Eu sou uma paciente que não posso fazer a reposição hormonal de jeito nenhum, porque os meus tumores de mama, mesmo depois de 15 anos na menopausa precoce, sem a produção do hormônio, eu tive mais um tumor de mama receptor de estrógeno. Então, deve ter algum cheiro de hormônio, deve ter alguma memória de célula, alguma coisa que fez com que eu produzisse mais um tumor de mama, né, do que tal. Mas assim, eu acho que o que acontece quando a gente se cuida, tudo isso que foi falado, da alimentação, né, da questão de você evitar o consumo, vamos dizer assim, desregrado, excessivo de álcool, eu vou dizer,
porque tudo tem que ter uma coerência, né? Tem que ser muito razoável. E também o exercício físico, para mim, eu vou dizer o seguinte, pode ser que se eu não tivesse feito isso, os tumores teriam sido mais agressivos. Pode ser que o meu organismo, de uma certa forma, ele conseguiu, digamos assim, segurar um crescimento, uma mitose, uma divisão mitótica, um crescimento mais agressivo e mais, digamos assim, acelerado dos tumores. Eu acredito nisso, né? Não sei se tem esse dado de quem pratica esporte, pode, digamos assim, influenciar muito nessa questão, porque o tumor de mama, né, o câncer de mama não escolhe, né, classe social, como a doutora falou, basta você ter mama que você tem o risco de ter o câncer de mama. Mas o que acontece? Ajudou muito a passar por tudo isso de uma forma melhor, né? Tanto pela quimioterapia, eu me recuperava muito rápido, apesar do tratamento ainda na época ser mais agressivo, a quimioterapia ainda era indicada para o caso, a radioterapia, mas a minha recuperação ela foi muito rápida. Eu sempre voltei muito rápido. O ano passado, na mastectomia, eu também, com um mês, já estava fazendo spinning. Então, o que é isso? Não é porque eu sou forte, é porque a vida, o estilo de vida permite, né? Permitiu que eu voltasse, mas é porque tem realmente mulheres que demoram mais, né? Então, são escolhas que a gente pode ir fazendo de como passar pelas situações difíceis. E eu acho que situações difíceis. Então, eu acho que não só para o câncer, mas para tudo, né? Então, eu acredito que, por exemplo, o meu estilo de vida me ajudou demais a passar por todos esses processos. Eu indico o exercício como um remédio mesmo, né? Ele é um remédio. Para mim, ele é porque eu não posso fazer reposição. Assim, você consegue, com algumas medicações, reduzir o impacto da menopausa, principalmente com 40 anos, quando eu tive os primeiros tumores, que eu tive, né? Problema para dormir e tudo. Então, procurou-se me dar qualidade de vida, que é isso que os médicos tentam fazer com a gente. Dar qualidade de vida, mas muitas vezes você não... Eu, por exemplo, não posso tomar reposição hormonal. Então, para mim, o que foi dito? Exercício, Mônica, corra. Nunca foi outra coisa, sempre foi exercício. Então, eu fiz a escolha também, né? E agora, de novo, por exemplo, exercício, né? E mais ainda agora, porque claro que eu tomo um medicamento que ele chama-se Aromazin, ele é à base de hexamestano e ele interfere muito na musculatura, no metabolismo. Eu posso ter um enfraquecimento dos ossos muito rápido, né? Ele interfere diretamente nessa qualidade. Então, eu posso ter a osteoporose muito rápido. Então, o que eu tenho que fazer? Esporte. Agora, para cuidar da parte da... Né? Então, assim, não tem como. Mas também, primeiro que eu gosto, segundo eu sei o que é importante, e terceiro que é o que é para mim. Vamos dizer, o meu tratamento é esse, né? Então, Thelma, eu acho que, como a doutora falou, eu acho que todas as terapias integrativas, é isso, né? Que ela falou, por exemplo, sou uma pessoa que eu tenho fé, eu creio, né? E aí o meu personal está aqui na live falando, saúde é prevenção. E é isso mesmo, né? E eu encho o saco dele, enfim, hoje eu estava com ele, e eu faço mesmo, mas enfim. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa com fé. Eu sempre, tudo que me indicaram, por exemplo, a carambola, a graviola, eu sempre levei para os meus médicos avaliarem se aquilo era bom para mim. Porque muitas vezes, como a doutora Érica falou, você pode fazer uso de um fitoterápico que ele pode influenciar num outro órgão, ele pode até prejudicar. Então, eu acho que o bom senso nosso, principalmente para quem tem um tratamento de câncer, a imunidade, ela é, né, a gente tem vamos dizer assim, baixa imunidade por conta dos tratamentos que a gente tem que fazer. Então, tudo que me traziam, eu sempre passava pela avaliação do médico, do oncologista. Por quê? Porque algumas coisas poderiam interferir em outros órgãos e
E às vezes você tem um componente ali que mesmo sendo fitoterápico, ele pode desencadear outros processos, até mesmo uma alergia, até mesmo uma intoxicação, se não for tomado com orientação. Então, acho que para tudo na vida da gente, a gente precisa de orientação científica. Agora, evidentemente, que o tratamento padrão científico para câncer é este aqui que a gente ouviu da doutora Érica. Acho que você pode fazer as outras coisas por conta de dar um equilíbrio, por conta de você se relaxar tudo, yoga, né? Tudo. Chá, né? Mas dependendo do chá, tem alto índice de cafeína. Né? E aí pode dar uma acelerada no metabolismo, pode acelerar o coração, enfim, né? Eu acho que a gente precisa tomar cuidado muito com propagandas. Por exemplo, chá não cura câncer. Não cura câncer. Né? E aí saiu muito isso de fake news. Então, quando a gente faz esse tipo de programa, como a gente fez Outubro Rosa, a gente tem feito muitas. Esse mês eu estou participando de vários convites, né? Você vai bater o recorde, Mônica. Não, na verdade, até falando para a doutora Érica, hoje eu estive com o Parimós, que já vou aproveitar aqui, e ele nos deu a missão de, no ano que vem, fazer um evento maior, inclusive de uma discussão científica. E a doutora Juliana está aqui, muito falar sobre instituto. Apoiado. Né? E eu faço parte do governo, sou gestora, eu também represento dentro do governo uma força. E eu tenho que me colocar assim, né? Mas falar de câncer, informar, é curativo também. É curativo porque o que a doutora falou? A doutora Érica falou exatamente isso. Informar também é um tratamento. É um tratamento preventivo. Né? Então, se você conseguir fazer com que essa mulher tenha rotina de exames, rotina de exercício, tudo, ela com certeza, ela ou não vai ter, porque ela vai ter uma qualidade de vida melhor, ou se ela tiver, ela vai ter o rastreamento de um diagnóstico no começo. Que tudo no começo, a chance de cura é muito alta, né? É muito grande. Então, para responder um pouco assim, não é um tratamento fácil. Eu também acho o seguinte, tem médicos e tratamentos. Câncer de mama não pode ter, e nenhum tipo de câncer, aquele medo que te paralisa, né? O medo, ele tem que te movimentar, né? Então, é esse que você vai, faz, aperta a mama, mamografia dói, gente, mas o que é uma mamografia? Um aperto na mama diante da vida, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, tem que fazer. Não existe outra maneira de você ter um diagnóstico mais preciso, um rastreamento mais preciso. Eu acho que o autoexame é super importante. Eu peguei o meu caroço, mas eu poderia ter dito, não é nada. Não é nada. Se não tivesse informação, né? E depois eu fui fazer a rotina, como eu sempre fiz. Então, eu sou uma pessoa que autoexame, exame de rotina, e foram detectados esses tumores. Mas, assim, evidentemente, que você não deve descartar nunca, né, a mamografia, o ultrassom e, se for indicado, a ressonância magnética. Muitas vezes a gente tem lá um tumor e fala, um caroço, isso não é nada. A mama também dá sinais, né? Se você se olhar no espelho, ela também pode ter uma deformidade, pode ter um sangramento, ela pode ter uma pele escamosa. Então, isso não é normal, não nasce da noite para o dia. Procura, não custa. Em Jundiaí, a rede que a gente tem da saúde, como a doutora falou, eu estive no HU fazendo uma palestra ontem, fantástica, foi muito bacana, como fui na faculdade de medicina, e a gente percebe que Jundiaí, principalmente Jundiaí, nós temos que agradecer esse apoio rápido que a gente tem. O protocolo na rede pública, eu vou dizer que é muito igual ao que eu faço em São Paulo, e o que talvez até mais rápido do que alguns planos de saúde aqui. Porque existe o protocolo certinho. E chegou com queixa na unidade, que é a porta de entrada, ela já vamos fazer. Você não precisa nem marcar. As próprias técnicas e profissionais de saúde estão preparados para isso. Então, a gente não pode ter desculpa para não fazer exame. Né? Evidentemente que eu acho que tem uma parcela onde a informação não chega. Esse é um desafio. É um desafio. Grande, né?
E aí eu tenho certeza que a doutora Érica, as especialistas, todos sempre estão tentando descobrir como fazer chegar a informação, essa informação que a gente está aqui, porque a gente tem esse acesso, mas nós temos que pensar em quem não tem o acesso a uma internet, que mora realmente numa área rural, que mora em lugares que a gente precisa alcançar de alguma maneira. Então, a informação, para mim, ela é o melhor, primeiro, talvez o melhor tratamento, né? Porque ela vai dizer sobre prevenção e vai informar sobre os recursos disponíveis e os locais que você pode procurar. Agora, não é fácil, eu acredito que assim, você precisa fazer o diagnóstico e entender que é uma doença que pode te levar à morte, né? Mas, como eu disse, eu vou repetir, qualquer câncer é melhor ser que a gente descubra em qualquer fase. No começo, talvez ali, né, no médio ali, no médio estadiamento, vamos dizer, e também no avançado. Porque se há um recurso que você pode ter, uma chance que você tem, é detectar esse câncer e tratar. E hoje, a doutora Érica tem muita propriedade para dizer, tem muito tratamento para tumores metastáticos. Muitas terapias, imunoterapia, terapias, radioterapias que são muito focadas. Então, assim, acho que hoje a chance de você sobreviver a qualquer tipo de câncer é muito maior. O que não dá para você não fazer é não fazer rastreamento, não fazer exame. Porque aí, muitas vezes, você, com medo, você não faz o exame para não descobrir, né? E aí você poderia ter uma chance de ter o convívio maior com as pessoas que te amam e que você ama. Então, eu acho isso. Eu acho que o medo, para mim, é o medo que movimenta, né? Tirar esse medo da mamografia e você enfrentar isso mesmo. E o que eu estou fazendo esse mês, o que eu estou procurando fazer, é exatamente isso, contar a minha história no sentido... E eu tenho tido uma resposta maravilhosa. Isso que eu ia perguntar. Mônica, você está tendo um retorno de toda essa batalha para informar? Impressionante. Até porque, quando você vai num lugar, como aconteceu no hospital HU, foi muito bacana. Quando eu cheguei ontem lá, a Roberta Cantoni falou assim, olha, Mo, né, nós somos amigas. Ela falou assim, Mo, a gente tem uma paciente aqui, uma funcionária, que ela disse que não quer falar. Não vai falar, ela teve, mas ela não quer falar. Eu falei, ok. Aí comecei a conversar, na verdade é uma conversa, não é uma palestra. E assim, em determinado momento, eu falei, olha, tem alguém aqui que tem câncer ou alguém na família? E uma pessoa levantou a mão. Eu falei, que bom, nós somos iguais. Encontrei uma pessoa igual a mim aqui, né? E aí ela falou, eu tive, o meu também foi de hormônio, a gente já entrou. Eu já entrei na vida dela e ela entrou na minha, porque ela se viu em mim. Então, olha a importância. Tudo bem, passou um pouco, eu terminei e a Roberta falou, vou abrir para pergunta. E ela fez uma pergunta para mim. Eu a convidei para sentar na mesa junto comigo, dividir comigo, e ela veio. Ela veio e ela pegou o microfone e contou tudo. Eu falei, eu não precisava nem ter vindo aqui. Veja, mas por quê? Porque ela se viu junto comigo. Então, só por isso que aconteceu, eu já achei assim, fantástico sair de lá extremamente feliz, porque de uma pessoa que não ia falar nada, pegou o microfone e contou tudo. Contou do marido, do apoio dos filhos, do tratamento que ela fez. Ela contou tudo. Então, e no final, muita gente veio falar para mim que estava em tratamento, mas que preferia não fazer exposição. Mas veio falar comigo. Então, e veio falar que tem alguém na família, né? Porque a gente aborda algumas questões como abandono, como preconceito, como falta de recurso, como falta de diálogo dentro do ambiente familiar e como tratar o câncer dentro da família, né? Eu acho que isso é muito importante porque tem famílias que não conseguem, não é julgando, mas não conseguem por algum motivo. E onde é que essa paciente vai procurar apoio? Se dentro da família ela não tem. Ela já passa por um diagnóstico, por um tratamento extremamente pesado
E tem muitos maridos, companheiros, companheiras, vamos dizer assim, que eles não tocam na mulher. E isso é uma verdade. A doutora Érica sabe isso muito mais que eu. Quando a mulher tem um diagnóstico, alguns companheiros não querem nem tocar na mulher, ou muitos vão embora, porque não conseguem conviver, né, com o câncer de mama, com o tratamento da sua companheira. Então, você imagina como isso é difícil. Né? Se dentro da casa você sofre um abandono no momento que você mais precisa de apoio. Então, rede de apoio, a prefeitura tem esse apoio, amigos que podem estar ali para dar um abraço, para ir junto. Eu sempre defendo que o paciente não pode ir sozinho numa consulta, porque ele não ouve. Ele ouve pela metade ou ele ouve o que ele quer. Né? E isso acontece muito. Principalmente quando você tem que fazer uma químio, quando você tem que receber a notícia, ele chega lá e fala, falou que eu vou ter que fazer alguma coisa lá, químio, mas ele não fala completo, porque dá um branco na hora. Então, eu sempre defendo que alguém tem que ir junto, né? É muito bom, é muito importante isso, porque o médico, ele divide com quem está junto a informação, porque dá um branco muitas vezes na cabeça da gente que está ali, o cara vira e fala, você vai ficar careca. Você esquece até do número de quimioterapia que você tem que fazer, da papelada que você tem que fazer. Então, eu considero assim, primeiro, parabenizar você, Thelma, agradecer pelo convite, por a gente estar aqui falando, a doutora Érica, sim, adoro dividir com ela todas as ações, espero dividir mais, estou à disposição sempre, mas informar é cura, como a gente fez uma live. Informar é prevenção, informar é tratamento, né? Informar é remédio. Então, informar corretamente. Eu só quero colocar uma coisa, que todo mundo, que às vezes alguns jornalistas costumam escrever assim, tal mulher foi vencida pelo câncer. Gente, isso não existe de ser vencido pelo câncer. Isso é horrível, né? Deveria ser proibido de escrever isso. Eu me lembro muito quando uma cantora e algumas atrizes faleceram, foi vencida pelo câncer. Gente, às vezes a pessoa lutou, fez o tratamento, ela tratou do câncer dela. Tratou do câncer dela. E muitas vezes tratou num estágio super avançado, mas viveu 20 anos, 15 anos, 10 anos. Que se não tivesse tratado, teria vivido talvez um. Olha, então, mãe, ela não foi vencida, ela tratou do câncer dela. Eu tenho uma... Eu só queria deixar isso que... desculpa te cortar, mas a gente já vai acabar, mas antes eu queria só apontar umas coisas. Pegando o que você falou, eu tenho a avó de uma amiga minha, com 99 anos, e ela teve câncer aos 65, e ela, você entendeu? E ela faz um tratamento atrás do outro, aparece um, aparece outro, ela não vai ser vencida pelo câncer, ela está vencendo o câncer, e tenho certeza, se minha amiga estiver ouvindo aqui, assistindo a gente aqui, ela sabe muito bem, nunca vão poder falar que o câncer venceu a avó dela, porque ela no mínimo já passou por 4, certo? E por muitos tratamentos diferentes. Então você está muito certa, a gente também vai ter que batalhar, porque isso sem querer acaba estigmatizando ou menosprezando, como você bem falou, Mônica, toda a batalha e tratamento que a pessoa fez para viver, mas não conseguiu, chegou a óbito. E antes de terminar, outra coisa que você falou que é muito importante é sobre o preconceito que ainda às vezes existe, ou às vezes o preconceito dentro da família e o abandono. Porque a partir do momento que você tá com o seu diagnóstico, ou que você já fez a sua... precisou fazer uma operação, uma cirurgia, foi invasiva, vai precisar fazer ou não uma reconstrução, realmente é caso realmente de
acabar casamento, em vez de unir, né? Como a Mônica bem falou, que acaba fazendo, eu só estou colaborando com o que você falou, mas por um outro lado também tem o extremo oposto. É forte a pessoa que se vire, porque isso daí eu não. Isso às vezes acontece com pessoas que acabam resolvendo tudo na sua vida, vão assim, e quando ela está precisando do apoio, ela fala: não, não vou nem mexer, porque ela sabe. Vamos fazer a seguinte pergunta: não está bem? Está com problema? Deu a biópsia, deu positiva? Posso te ajudar, apesar de você ser uma pessoa retraída ou ser uma pessoa que faz questão de sempre estar bem e não demonstrar, pelo menos chegar na pessoa. Se ela abrir, você vai ajudar muito. Se não, dá um abraço, certo? Esse apoio emocional é importantíssimo, porque a pessoa que está passando por tudo isso, ela às vezes pode ser muito centrada, mas como você disse, eu concordo com você, dá um branco ali a hora que você tem que fazer o seu tratamento. Então, se você realmente tiver ou companheira, ou companheiro, ou uma rede de amizade, gente, por favor, não é invasão. É só respeitar, não agredir, não fazer um comentário que isso não é nada, ou você vai morrer. É só como você está se sentindo. Quer dividir comigo? Estou aqui para te dar a mão, para te ajudar. É só isso para começar. Como você, lá na conversa, no fim, chama essa senhora, ela foi lá, pegou o microfone e falou tudo. Porque o que pode também, isso vai ser para uma outra live, não dá nem tempo, pode desencadear uma depressão na pessoa, às vezes por fator de hereditariedade, às vezes também tem efeitos de medicação que podem desencadear, tá? Doutor, é verdade, eu não posso mais falar efeito colateral, tenho que falar efeito adverso? Agora esse é o correto? Na verdade, então tem duas coisas diferentes. Jura? Pode ter efeito colateral Porque outro dia puxaram minha orelha. Por que você... Falei, tá, qualquer dia você me explica, porque agora não dá para dar um Google, né? Então, resumindo o quê? Porque a depressão não quer dizer, é muito diferente da tristeza de você constatar um câncer de você estar tratando. É um estado mental, é um estado de depressão. E a linha tênue para a pessoa não passar de uma tristeza profunda para o estado depressivo. Então, a importância de quem está junto, da rede de apoio que eu chamo, é família, é amigo. Então, é a importância do acolhimento, sem preconceito, e saber que a pessoa está fragilizada não só com a doença, mas também emocionalmente. Esse é um recado que eu também queria deixar para todo mundo, porque eu tive uma depressão muito forte e eu acho que ela, no começo, se eu pudesse ter detectado antes, não teria sido tão longa, mas foi tratada assim. Então, eu estou falando da experiência que eu tive a rede de apoio dos meus familiares, psicólogos, psiquiatras, e quem não tem tudo isso, como a Mônica falou, uma rede rural ou numa comunidade. Então, eu acho que o que a gente está fazendo hoje aqui é poder informar, uma conversa muito sincera,
uma conversa que pode estar ajudando quem está assistindo, pode ajudar alguém que a pessoa está assistindo e falar, quem sabe eu conheço alguém que está numa zona rural, será que ela está sabendo de tudo isso? Eu vi essa live. Eu sei que a gente tem um poder aqui, não assim tão abrangente, mas o que a gente puder usar a internet para ajudar, para informar e ainda muito mais sobre algo tão grave e tão importante quanto é o câncer de mama, eu acho que nós hoje fizemos o nosso papel de poder informar e ajudar. Eu agradeço muito, doutora, a sua confiança em estar nessa live, com a sua experiência, com todo o seu trabalho, com tudo que a senhora pôde assim, ensinar, e ainda com propriedade, pode informar de uma forma leve, de uma forma que todo mundo entende, o quanto também mostrou o que Jundiaí pode oferecer, que não existe só a rede privada. Jundiaí está, vamos dizer, numa linha de ponta que tem tudo aqui. Eu tenho que agradecer a Mônica por ela ter aqui vindo com tantas outras coisas. Você está fazendo muitas lives, muitas conversas e palestras. A tua experiência, sim, é muito gratificante e você tem uma visão do todo, não é só sua. Você tem a empatia, você mostrou, e aqui não quero ser piegas nem puxar saco, não. É o seguinte, você pensa no todo, não é só em você que você conseguiu e você dentro do seu núcleo, ou vamos dizer, do seu nicho, da sua bolha, não. Você saiu, você quer atingir mais pessoas e você está tendo um retorno muito bom disso, né? E eu acho isso é admirável, porque eu estou conseguindo falar só agora depois de tanto tempo também. É uma coisa assim, né? Eu fui descobrir agora o que é oblação térmica, e que eu acho que é uma caracterização, o médico vai me matar, por causa da minha tireoide. Então é uma coisa assim que eu nem sabia, graças a Deus tem essa tecnologia. Eu chamo de radiofrequência, ele quer me matar, mas não é isso. Então, é informação que a gente está trazendo, são testemunhos. Eu só vou agradecer vocês duas muito, muito, muito. E também quero avisar que não consegui fazer ainda no Outubro Rosa, mas câncer de mama a gente vai continuar o ano todo, a gente quer uma coisa. Queria convidar a Mônica e a doutora também para assistirem a próxima live do dia 2 de novembro com o doutor Ricardo. Ele é um mastologista especializado em reconstrução, que isso é tão importante para quem tem quem sofreu mastectomia. Não é só questão de estar bem para os outros, é estar bem consigo próprio, com o corpo. A autoestima, o autocuidado depois do câncer. Você poder reconstruir uma parte do seu corpo é como estar reconstruindo também uma parte da sua vida, né? Então, eu queria acabar aqui. Eu gostaria que cada uma de vocês só desse uma mensagem. A Mônica já deu, eu acho que falou bem, a doutora também, para a gente encerrar e falar, gente, foi um 10, foi muito bom. Doutora? Eu queria agradecer a oportunidade. Esse tema é extremamente importante, né? A gente falar de autocuidado, de estilo de vida, do câncer de mama, dos tratamentos, que ele é possível, do diagnóstico precoce, e lembrar que outubro não é só o mês da mama, todos os meses são os meses da mama, né? Então a gente tem que, se olhar no espelho, lembrar que ela tá lá e que a gente tem que cuidar, né? E nós somos disseminadores, na verdade, de informação. Então, cada live, cada vez que a gente chega para conversar com pequenas pessoas, a gente está propagando informação
que com certeza, né, é um grãozinho que está se espalhando e que a gente pede mesmo para que o que a gente esteja conversando, né, aqui se dissemine, né? Se cada uma dessas pessoas que estiveram aqui com a gente, né, conversarem sobre isso para mais 2 pessoas, né, nós somos em dobro, em triplo, né? Então nós somos disseminadores desse conhecimento, né? E realmente informação, ela é cura. É isso aí, obrigada, viu? Então, gente, obrigado. Vamos acabando por aqui. Aguardo vocês duas e todo mundo que está assistindo no dia 2 com o Dr. Ricardo, que ele atende em Santos e também atende em São Paulo. Ele tem muita propriedade. Essa live vai estar gravada, quem vai estar salva, vai estar no meu perfil. Quem quiser puder, aliás, quem quiser não, convido você que está assistindo a falar para outras pessoas para depois assistirem a live salva, porque foi muito informativa, eu acho que se me tocou, vai tocar muito vocês também. Só tenho a agradecer novamente, Mônica, só tenho que agradecer novamente, doutora Érica. Então, até mais. Tchau.